Amém. Então, Apocalipse 1:4 diz: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Podeis sentar. O que nós queremos enfatizar nesta hora, com a lembrança da Escritura, é que Jesus diz aqui, nesta versão, uma das mais atualizadas que temos, no verso 6, que ele nos constituiu reino, ele nos fez um reino, e diz, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos, amém. Mas ele nos constituiu reino e nos fez sacerdotes para seu Pai Deus, através de quê? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então Jesus primeiro nos libertou dos nossos pecados para nós podermos ser constituídos um reino sacerdotal. Irmão, o objetivo de Deus, o que vemos ao longo da história, sempre foi esse: constituir um reino sacerdotal. Você vê que nós tivemos a dispensação dos reis em Israel, não tivemos? A dispensação dos reis foi maravilhosa, ou melhor dizendo, vimos operações maravilhosas de Deus. Quando Deus levantou o rei Davi, nós vimos coisas tremendas. Davi chegou ao ponto até de orar e cair fogo do céu. Nós vimos com Salomão. Salomão teve as mais belas e faraônicas construções. Salomão foi um rei cheio de sabedoria, guiou o povo enquanto seu estágio de loucura não lhe pegou a cabeça, né? Pelos muitos delitos que ele cometeu no final da sua caminhada, no final do seu reinado, ele guiou o povo. Então, aquele período de reis, nós vimos coisas tremendas. Davi triunfou gloriosamente sobre os inimigos, sobre as nações. Milagres maravilhosos nós vimos durante tempos de reis. Vimos coisas fantásticas. E eu quero dizer para você que todo o período de reis que existiu na nação de Israel não era o objetivo central de Deus. Aí tu imagina se aquela nação tivesse encontrado o objetivo central de Deus. Irmão, esta é a minha luta. Esta tem que ser a sua luta. O que Deus quer da sua vida. Aonde está o centro da vontade dele para a sua vida? No centro da vontade de Deus, meu irmão. Aí que se cumprem as coisas gloriosas. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Os inimigos virão por um caminho, fugirão por 7. O Senhor te abençoará no campo, na cidade, os filhos à roda da tua mesa. Triunfo, glória, não em paz, mesmo em tempo de guerra. Mas eu preciso provar para você que todo o período dos reis não foi um período em que estivesse no centro da vontade de Deus. Nós vemos quando Deus chama Samuel e vai caminhando, chega uma hora que o povo pede a Samuel que constitua um rei. E que Samuel ali pranteando, lamentando com o Senhor, Deus fala o que para Samuel? Samuel,
eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Irmão, é de tremer ou não é? Ora, se Deus, utilizando reis, se considerando rejeitado, amém? Samuel, o povo está pedindo rei. Eles não rejeitaram você não, Samuel, eles rejeitaram a mim. Dá a eles o rei. Se Deus, se sentindo rejeitado, fez a nação de Israel triunfar, só mesmo o entendimento de Paulo. Se a rejeição deles foi a glória dos gentios, a sua restauração será a vida dentre os mortos. Se Deus operou todas aquelas coisas, você lembra que quando cercaram Jerusalém, Judá, o rei que não era propósito de Deus, aquele rei, foi lá, Senhor, olha a ameaça dos inimigos. O profeta Isaías se levanta e diz o quê? A filha de Sião maneia a cabeça por detrás de Senaqueribe. Eles não lançarão uma flecha nos muros dessa cidade. Meu irmão, eles estavam numa vontade permissiva e não absoluta, porque Deus já tinha dito que quando eles pediram rei, eles tinham rejeitado o Senhor. Você tem ideia de que Deus tremendo é esse que nós servimos? Que mesmo quando estamos fora da vontade dele, ainda vemos a sua glória? Imagina o centro da vontade dele. Por isso, irmão, que eu digo, não brinque, leve a sério. Por isso que eu já disse mesmo, e vou morrer dizendo, porque Deus me deu autoridade para dizer isso. Aqueles que saírem desse lugar, sai em paz, que o Senhor os abençoe, mas não volte. Não volte. Não adianta, mas Jesus é amor. Vai servir o teu Jesus de amor. Eu vou servir o que se revelou a mim. Eu vou fazer o que ele me mandar fazer. Ele é amor, mas me mandou pregar juízo. Eu vou pregar o que ele me mandou pregar. Amém? Centro da vontade de Deus é fazer o que Deus te manda fazer e não fazer o que você pensa que tem que ser feito. Temos que levar as coisas a sério. Por quê? Porque nós queremos o centro da vontade de Deus. Não queremos uma vontade permissiva, nós queremos uma vontade absoluta. Então a nação de Israel pede um rei. Olha, Samuel, tu já está velho. Quer dizer, em outras palavras, Deus também está velho. Os teus filhos não andam no caminho do Senhor. Em outras palavras, o Filho de Deus também não anda no caminho do Senhor. Que praticamente é a mesma coisa. Porque tudo que eles falam de rejeição para Samuel, Deus vem e diz assim, não, Samuel, eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Eles querem um rei? Dá a eles um rei. Eles querem alguém bonito, alto, forte? Dá a eles. Eu tenho assim, exatamente o que eles querem, eu tenho para eles. E deu. E Deus operou através de reis coisas tremendas. Basta você ler o livro dos reis e das crônicas. Coisas maravilhosas. E aquela não era a vontade de Deus. Então, existia na nação coxos, mancos, aleijados, problemáticos, lunáticos. Por quê? Porque estavam numa vontade permissiva e não absoluta. Estavam num propósito que não... Quando vem Jesus, Jesus era rei, era profeta, mas era também sacerdote. Aí não tinha um que ficasse enfermo na presença dele. Mas na presença dos reis, tinha muita gente enfermo, mas na presença do sacerdote, Deus cura. Por quê? Olha só, atravessa-se a história, imagina, desde Moisés vem a história sendo atravessada, quando Jesus Cristo, o unigênito do Pai, se manifesta, que derrama o sangue dele, ele diz que aquele sangue foi derramado para nos comprar e nos fazer o quê? Sacerdotes. Qual é o objetivo de Deus? Sacerdócio, ou seja, o que nós chamamos no tempo de Moisés, nós qualificamos teologicamente como teocracia. Não é democracia, amém? É teocracia, uma sociedade dirigida por Deus, as pessoas com seu livre-arbítrio, mas numa sociedade dirigida
por Deus. E o que Deus fazia quando alguém não se enquadrava nas suas leis? Ele lançava fora. Ele mesmo lançava fora. Nós vemos isso com Moisés, Josué, enfim, com toda a história. Então, meu irmão, desde que Deus coloca o homem sobre a terra, o objetivo dele ao longo da história está escrito aqui em Apocalipse 1:6. Nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Este é o projeto de Deus para as nossas vidas. Este é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Agora imagina você a nossa grande luta. Eu até conversava um pouco disso antes do culto com alguns irmãos. Imagina a nossa grande luta para libertar uma mente. A pessoa nasce num regime democrático, ou seja lá que regime que for que inventaram por aí, e quando entra na igreja, numa igreja verdadeira, nós temos que jogar por terra todos os conceitos que as escolas e a sociedade jogou na mente da pessoa, para nós dizermos que ela não tem que ser dirigida por homens, ela tem que ser dirigida por Deus. Olha a luta. Eu te pergunto, será que Deus chama qualquer um para a sua obra? Deus só chama a gente determinada a ir até a morte, senão a missão não se cumpre, irmão. Hoje as pessoas, lembra que Paulo deu bronca? Ué, vocês não têm ministros aí não? Não tem anciãos não aí em Coríntios? Como é que vocês têm uma contenda e vai procurar os ímpios para julgar a causa de vocês? Porque Paulo ali está com a visão sacerdotal. Coríntios, que coisa é essa aí? Tem litígio entre vocês? Não deveria, isso já é uma vergonha vocês terem contenda. Dizer que são cristãos e já tem disse-me-disse, paroleiros e fofoqueiros, já é uma vergonha, Coríntios. Mas pelo menos não tem ninguém aí que conheça a Bíblia para exercer o sacerdócio e julgar a causa dentro da igreja? Aleluia, glória a Deus. Aí o resultado, Paulo desce a madeira, dá a bronca, mas fica registrado que a igreja de Coríntios, na visão de Paulo, estava se auto-reprovando. Por quê? Tinha uma contenda, ia buscar lá fora. Meu irmão, isso tem que acabar. Em nome de Jesus. Isso tem que acabar. Quem julga as causas da igreja é Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que saber ir no altar de Deus e aceitar o julgamento de Deus. Muitas vezes lá fora os homens batem o martelo a favor, mas Deus está batendo contra. Nós temos que buscar no altar de Deus. Nós temos que buscar na Escritura. Nós vivemos dizendo que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, mas quando temos qualquer problema na sociedade, vamos nos juízes que os homens criaram. Eles não podem julgar a nossa causa com justiça. Quem tem os olhos como chama de fogo e penetra a divisão de todas as coisas é Deus, não é o homem. Aleluia. Deus faz justiça à tua causa, se tu creres, mas essa fé eu reconheço que ela é louca. Essa fé é louca. Essa fé é louca, eu sei que é louca. Mas esta é uma fé gloriosa, que os pouquíssimos nessa terra que conseguiram tê-la, viram uma glória tremenda de Deus. Imagina, hoje aí as pessoas se sentem defraudadas, lesadas, vão procurar o quê? Vão procurar Deus, vão orar? Não. Os que não sacam da espada, pelo menos vão até uma delegacia da parte. Dê parte no altar de Deus, vamos ver se o Senhor é ou não é Deus. Vamos ver se o anjo da morte ainda vive. Aleluia. Vamos ver se ele ainda é o ancião de dias com os cabelos alvos como a neve. Vamos ver se ele ainda tem os pés como latão reluzente. Vamos ver, vamos botar a prova. Se tu creres, verás a glória de Deus. Muita gente não alcança isso, meu irmão, e nunca alcançará. É uma fé louca. Você está defraudado, você está ofendido, e ao invés de procurar seja lá o que for, você vai simplesmente dobrar os joelhos e entregar na mão de Deus. Isso eu reconheço que não é uma situação muito fácil,
Mas também reconheço que aqueles que conseguirem tal façanha vão ver a glória de Deus. Daniel viu a glória de Deus, não viu? Mas a súplica dele foi ao rei ou foi a Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego viram a glória de Deus, não viram? A súplica deles foi ao rei ou foi a Deus? Paulo viu a glória de Deus, mas pediu alguma coisa a algum rei? Não. Pedro foi livre da prisão, mas pediu alguma coisa a algum rei, algum governador? Não. Mas a igreja fazia constante orações por ele. Então, meu irmão, o projeto de Deus ao longo, atravessando a história, vem Jesus, não sei quantos milhares de anos depois de Moisés, e diz que morreu na cruz para resgatar o quê? O sacerdócio. Isso é impactante, irmão. Isso é impactante. Sabe por quê? Porque eu tenho 20 anos de evangelho, estou aí prestes a completar 20 anos de evangelho. E ao longo da história, dentro das igrejas, eu sempre vi as pessoas se dizendo sacerdotes de Deus, mas nunca os vi exercendo tal função. E aqui, em Isaías, capítulo 61, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso é uma função, não é? Isso é uma função. Você quer essa função? Você quer que o Espírito do Senhor Deus esteja sobre ti? Muitos já têm dito, olha, não, o Espírito de Deus está na minha vida, mas nenhuma dessas funções aqui descritas acontecem, se manifestam. Na verdade, eu até creio que o Espírito Santo está na vida de muitas pessoas, mas elas não permitem que ele desempenhe, através das suas vidas, as funções que ele quer desempenhar. E diz no verso 4: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. É impactante demais. E eu tenho que dizer, a igreja caiu, e esta glória nunca será vista a não ser no milênio. Porque a igreja caiu. Mas eu te provo que esse Espírito derramado era para o tempo presente que nós estamos vivendo, e desde que Cristo veio sobre a terra. Porque quando Jesus Cristo entrou na sinagoga num sábado, está lá registrado em Lucas, que ele abriu o rolo do profeta Isaías, ele leu isso aqui e disse: hoje se cumpriu esta profecia. Era isso que nós deveríamos ter sido, reino sacerdotal. Deveríamos tributar as nações, como está escrito aqui, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E ainda diz no verso 7, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente
a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A glória proposta sobre as nossas vidas era tremenda, irmão. Era grande demais. Hoje as pessoas entram dentro da igreja e nem admite a ideia do sacerdócio, porque a mente está completamente bombardeada, cauterizada. Nossos filhos estão sendo metralhados dentro dos colégios, dentro das faculdades, dentro dos cursos. Eles estão no paredão, e muitos pais não estão atentando para a grande realidade. Os filhos estão com 12, 13, 15 anos e todo dia tem o compromisso de ir para a escola, mas não tem compromisso de ler Bíblia. Resultado, esses nossos filhos serão vinhateiros, servirão a ímpios. Ao invés de serem sacerdotes, vão servir a ímpios. Preciso uma libertação muito grande na mente. Preciso uma graça tremenda, uma glória. O objetivo de Deus é sacerdócio. Lá está o povo de Israel no Egito, sendo administrado por um rei chamado Faraó. Deus falou assim: não, nada disso, vamos mudar essa história. Moisés, vem cá. O meu povo não está aqui para servir rei da terra. O meu povo está aqui para servir os meus propósitos sacerdotais. Moisés, vai lá no Egito e liberta o meu povo. Vai lá e ordena a Faraó: deixa sair o meu povo, porque tu és sacerdote, ele é rei, você é maior do que ele. Ordena. Entendeu, Moisés? Eu não disse para você pedir, eu disse para você ordenar. Moisés, eu quero que dê ordem, porque tu é maior, tu é sacerdote do Altíssimo, ele é rei da terra. E lá entra Moisés, um pastorzinho folgado de cajado na mão, mal vestido, dias sem tomar um banho. Faraó, assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo e obedece. Faraó falou: o quê? Eu, o rei do grande Egito, obedecer? Eu não reconheço o Senhor, não sei quem é o Senhor, não deixarei sair Israel. Vai deixar sim. Se não ouvir o primeiro sinal, vai ter que ouvir o último. Entende, irmão? Há um propósito na sua vida. Aí, aonde eu vou voltar? Vou voltar a ser o mesmo pregador chato de todos os tempos. Examine, irmão, a Escritura e te tranca no teu quarto, derrama lágrimas lá no teu canto, até ouvir Deus. Os meus inimigos podem me acusar de muitas coisas, mas que eu falo para examinar a Escritura e orar, disso eles não podem me acusar. Tudo que é pregação eu falo que você tem que orar, tem que aprender a ouvir Deus, porque Deus ainda está vivo, ainda fala. O comunismo apregoou que não havia Deus e que Deus havia morrido, mas hoje quem morreu foi o comunismo e nós continuamos de pé e a igreja está aí. Não a multidão que deveria estar, mas eu e você estamos aqui proclamando que Jesus Cristo é Senhor. Se Ele é Senhor de um reino, Ele não se submete a ninguém. Eu nunca vi Senhor se submeter a ninguém. Senhor é o que está sempre por cima, e a Escritura diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo, o joelho dos presidentes e a língua deles tem que confessar, o joelho dos governadores e a língua deles tem que confessar, o joelho do prefeito e da língua deles tem que confessar, o joelho do presidente da Petrobras, do brigadeiro, do major da aeronáutica, eles têm que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E eu não abro mão da minha confissão. Eu não abro. Autoridade sobre a minha vida existe uma, e ela se chama Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele, pelo véu da sua carne, se constituiu sumo sacerdote eterno das nossas almas, diz Hebreus. Então, meu irmão, essa palavra é difícil.
Essa palavra é difícil. Como é? Se você está pensando que você vai ouvir essa pregação de hoje e que entendeu, eu já quero te advertir que você não entendeu ainda. Você vai ter que ouvi-la umas 10, 15 vezes e orar umas 500 vezes até que a sua mente seja liberta, porque você ainda não entendeu que você é um sacerdote. Você ainda não entendeu o preço do sangue de Cristo. Você não entendeu, isso virou história. Nós não queremos saber de um Cristo histórico, nós queremos saber de um Cristo revelado, que é vivo, que é presente e eficaz. O Cristo histórico foi sepultado pelas igrejas caídas, que submeteram ele debaixo dos pés do político, mas nós fomos lá e pegamos e botamos ele de pé novamente. O nosso Cristo não se submete, ele reina, ele tem os pés como latão reluzente, como bronze refinado 7 vezes na fornalha, ele não se submete a ninguém, ele tem as chaves da morte e do inferno, a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre, se ele abre a porta da vida está vivo, se ele abre a porta da morte está morto. Eu quero que você atente só para este fato. Irmão, vou te dizer uma coisa. Leva cópia dessa mensagem. Se você não pode adquirir pela quantia irrisória que nós temos colocado aí, leva de graça. Leva de graça essa mensagem de hoje. Faz qualquer coisa, mas não deixa essa mensagem escapar do teu espírito. Não deixa. Porque Deus só opera pelo sacerdócio. Sacerdócio é quem está por cima, não quem está por baixo. Quem se submete, perde a operação de Deus. Quem se submete, perde a operação de Deus. Deus não opera com quem está por baixo. Deus só opera com quem está por cima. Por isso diz a Escritura: vós estareis por cima e não por baixo. Vós sereis cabeça e não cauda. Deus não opera com quem tem a mentalidade de estar por baixo. Só quem está por cima. Foram 12 espias lá espiar a terra. Está lá em Números 13. Moisés mandou 12 espias, 12 príncipes. E lá foi eles. Voltaram carregando cacho de uva nos ombros, de tão pesado que era. Aí quando eles voltam, Moisés se apresenta para eles. Aí Josué e Caleb: olha, a terra é boa, mana leite e mel, como o Senhor falou. Mas tinha 10 espias lá que diziam: não, que nada, essa terra aí não é boa não. Ela devora, ela consome os seus moradores, ela não produz nada, comendo do fruto. Isso que é coragem. Nós vemos a coragem desse tipo na vida de muitos pregadores modernos. Tem o pão na mesa posto por Jesus Cristo, depois chama ele de mentiroso. Então lá estão os espias e o que eles fazem? Não, Moisés, não tem condição não. Olha, vou dizer uma coisa para você, Moisés. Quando nós olhamos para os habitantes daquela terra, sabe como que nós nos vimos? Como gafanhotos. Quando eles olharam para a gente, sabe como que eles nos viram também, Moisés? Como gafanhotos. Acabou, meu irmão. Deus não trabalha com miserável. Deus não trabalha com quem a si mesmo se vê derrotado. Deus só trabalha com aquele que se olha como vencedor em Cristo Jesus. Ele não trabalha com quem se olha como um desgraçado, como um pobre coitado. Ele trabalha com aquele que sabe que tem um Deus vivo e verdadeiro e se levanta para triunfar. Só com esse tipo de gente, caráter que ele conta. Evangelho não é para qualquer um, evangelho é para gente valente, de guerra. Gente que não se dá por vencido nunca. Para esses que é o evangelho. E lá está, Deus falou assim: olha, eu vou dar a esse povo, essa nação toda aí, essa terra que eles viram, eu vou dar aos filhos de Israel. Mas esses incrédulos aí, esses que a si mesmos se viram derrotados, eles não pisarão na terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Eles não pisarão, porque eles já se viram derrotados. Meu irmão, você é reino sacerdotal. Se comporte como tal. Trabalhe,
desempenhe as suas funções, faça tudo, mas saiba que você é um sacerdote do Altíssimo. Aleluia. Glória ao teu nome. Saiba disso, não deixe se escapar de você, porque se você nutrir, alimentar e caminhar no propósito e na direção, chega uma hora que Deus te diz assim: olha, deixa a vinha para os estrangeiros, deixa a água para os estrangeiros, como diz aqui, deixa tudo deixa o rebanho para os estrangeiros, deixa tudo, porque vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. E tem uma palavra, meu irmão, que ela vai dizer lá no final, no verso 7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Que promessa tremenda! E eu lembro que Jesus vem e diz assim: olha, hoje se cumpriu essa promessa. E aqueles que caminharam na promessa, aqueles primeiros apóstolos, eles desfrutaram disso, dessa glória. Eles desfrutaram dessa glória, porque Jesus falou: aquele que deixar a casa, pai, mãe, por amor de mim, recebereis 100 vezes mais neste mundo e no porvir a vida eterna. Então, meu irmão, não esqueça, atravessou-se a história, atravessou-se a escritura, e lá em Apocalipse 1:6, Jesus diz que derramou o sangue dele para te constituir reino sacerdotal. Por isso, não abra mão dessa mensagem. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.